Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E o caso de hoje é sobre o desaparecimento de um rapaz que sumiu dentro da sua própria casa no meio de uma madrugada. E ele não deixou qualquer pista para trás. Durante dias a cidade se mobilizou para fazer buscas pela região e mesmo após encontrá-lo, muitas perguntas não foram respondidas e um mistério permanece até hoje. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, como sempre eu vou pedir para você não se esquecer de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, caso você não seja inscrito ainda. Com isso você recebe a notificação de todos os vídeos que nós postamos aqui, são de 2 a 3 casos por semana. Então se inscreva para você não perder nada. Além disso, eu abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho. E com isso você terá acesso a vários benefícios e também um vídeo por mês exclusivo para membros. Então clica aqui no primeiro link na descrição do meu vídeo e se torne um membro. E para quem sempre me pede, as meninas sempre me pedem quais batons eu uso nos meus vídeos. Então eu fiz uma listinha para vocês e deixei aqui no box de descrição do meu vídeo. Acesse o link, acesse a minha loja e faça suas aquisições. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Kelly Hanson Nash nasceu no dia 5 de setembro de 1989, em Alabama, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de James Alan Nash e Beverly Nash. O casal já tinha uma filha na época chamada Holly Creed, que era 5 anos mais velha que o Kelly. E a chegada dele na família foi um grande presente, foi considerado que ele completou a família de alguma forma. Toda a família morava na cidade de Buford, localizado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Essa cidade tem um grande histórico de ser um berço de várias estrelas do esporte e também da música, mas uma especial é considerada uma das mais importantes, que é a Brownie Wise, que é uma vendedora americana que foi pioneira na criação da marca Tupperware. Segundo o último censo de 2020, estima-se que a cidade tivesse um pouco mais de 17 mil habitantes nessa época. Essa cidade também fica à beira de um lago bem grande e é considerado um refúgio tranquilo para os finais de semana, e fica a apenas 40 quilômetros do centro de Atlanta. E agora falando do Kelly, ele foi criado não só sob os cuidados dos seus pais, mas também da sua irmã. É dito que ela protegia, tinha um cuidado com ele, quase como se ela fosse uma espécie de segunda mãe. E ele foi descrito como sendo uma pessoa cheia de aptidão, altruísta, tendo uma mente bonita, porque ele sempre gostava de estar lendo livros, discutir visões diferentes sobre as coisas, mas ele sempre respeitava as opiniões diferentes da dele. Ele também era apaixonado por esportes e ele começou a jogar basquete desde os seus 6 anos de idade. Depois ele acabou conseguindo uma bolsa de estudos na faculdade enquanto jogava pelo time da casa. O Kelly também era considerado um rapaz muito inteligente, atencioso, generoso, sempre disposto a fazer de tudo para que todos à sua volta se sentissem bem. E é dito que você conhecia o Kelly e você já se tornava o melhor amigo dele. Mas claro que havia um outro lado do Kelly que quase ninguém conhecia. Segundo seus amigos mais próximos e também a sua irmã, ele também tinha uma personalidade agressiva algumas vezes. Ele tinha uma necessidade compulsiva também de agradar as pessoas. Então, quando isso não acontecia, ele se sentia extremamente chateado e frustrado com seus planos. Além disso, ele tinha um medo profundo de decepcionar os seus pais, mesmo que eles nunca o tenham pressionado para se sentir nessa posição. Mas isso era algo que fazia parte da personalidade do Kelly. E então, em 2008, Kelly se formou no ensino médio na Lakeview Academy. A cidade de Buford tem uma das melhores escolas do estado da Geórgia e teve um grande crescimento após 2011, o que acabou aquecendo o mercado imobiliário da região. Com isso, o Alan, o pai do Kelly, abriu uma empresa de construção de casas, que acabou se tornando a mais procurada da cidade, devido à qualidade e também à agilidade em que eles mostravam em seus trabalhos. Com o crescimento da empresa, o Kelly se juntou ao pai para ajudá-lo com a expansão da empresa
Isso no final de 2013, e ele atuava como supervisor das obras, ao mesmo tempo em que estava cursando sua segunda faculdade no curso de contabilidade na Georgia College. Segundo ele pretendia se formar em contabilidade para poder ajudar mais ainda na área administrativa da empresa do seu pai, e com isso conseguir abrir outras filiais. O Kelly, então, com 25 anos, também tinha um relacionamento com uma moça chamada Jessica Sexton, de 30 anos. Eles estavam em um relacionamento saudável e estável há mais de 3 anos, e eles estavam morando juntos há pelo menos 2 anos. Eles tinham se mudado no final de 2014 para uma casa nova na rua Jimmy Dodge Road, a 2,4 quilômetros da casa do seu pai. Então era bem pertinho. Nesse período, seus pais já haviam se divorciado e, embora isso tenha abalado muito a estrutura familiar dele na época, o Kelly sempre se manteve um rapaz presente e muito unido com o seu pai e também com a sua mãe. Tanto que na época do divórcio ele até deu uma pausa na sua faculdade para poder ajudar a sua mãe durante a mudança e também com a adaptação da nova cidade. Como a Beverly, a mãe dele, foi morar na cidade de Destin, na Flórida, a mais de 600 quilômetros de onde eles moravam, eles tinham que manter um contato ali por telefone, mas eles mantinham esse contato diariamente. E eles também haviam instalado um monitoramento de GPS que permitia que ambos checassem a localização um do outro em qualquer hora do dia. No dia 5 de janeiro de 2015, por volta das 7h35 da manhã, era uma segunda-feira, a Jessica, a namorada do Kelly, ligou para o Alan usando o telefone do seu namorado. Ela perguntou se ele havia visto o filho dele naquele dia, se ele havia passado na casa dele de repente mais cedo para falar sobre algo do trabalho, enfim, ela perguntou se sabia onde o Kelly estava. Ela também explicou que tinha acordado naquela manhã e tinha estranhado o fato do Kelly não estar em casa e por isso que ela estava ligando para perguntar. O Alan imediatamente pensou que algo de errado poderia ter acontecido, porque aquilo não era comum, e então ele foi até a casa do seu filho. Segundo a Jéssica, na noite anterior, era um domingo, dia 4 de janeiro, por volta das 9 horas da noite, o Kelly teria ido até o mercado mais próximo para comprar alguns itens para casa, e depois disso ele teria voltado para casa e eles tiveram uma noite completamente normal e agradável como sempre. Ela falou que eles foram se deitar às 11h30 da noite, mas o Kelly não estava conseguindo dormir, porque ele estava tendo uma crise muito forte de sinusite e parece que ele também estava ficando gripado. Então ele ficou tossindo, espirrando e se engasgando o tempo inteiro. E como a Jéssica teria que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, às 3 horas da madrugada ela pediu para que ele fosse se deitar na sala, para que assim ela conseguisse dormir. A sala ficava logo ao lado do quarto. Então, ela pediu que ele dormisse lá naquela noite para que ela conseguisse acordar cedo no dia seguinte. Às 3h30 da manhã, ela falou que se levantou e foi até a sala e viu que o Kelly estava jogando videogame online. Ela perguntou se ele iria dormir logo, ele falou que sim, que aquela seria sua última partida e que ele já estava desligando o jogo. Então, a Jéssica voltou para o seu quarto e ela falou que conseguiu ouvir por mais alguns minutos que ele continuou jogando. Depois de um breve cochilo, ela falou que acordou e percebeu que a casa estava toda em silêncio e ainda era de madrugada. Então ela deduziu que ele havia desligado o jogo e ido dormir. E então o dia amanheceu, ela acordou por volta das 7h30 da manhã para soltar os cachorros deles e ir trabalhar, mas logo ela notou que o Kelly não estava no sofá, onde ela imaginou que o encontraria dormindo. O local estava parecendo que ele havia preparado para dormir, o cobertor estava estendido e o travesseiro na ponta, como se estivesse pronto para alguém deitar, mas estranhamente não parecia que ele sequer havia deitado no local, porque não estava bagunçado. Ela notou que as chaves do carro dela e dele estavam na bancada da casa e os 2 carros estavam na garagem. Além disso, os documentos e a carteira dele também estavam naquela bancada. Quando ela ligou pro celular dele para tentar falar com ele, quando ela viu que ele não estava na casa, ela ouviu o celular tocando debaixo do travesseiro. Ela procurou ele pela casa, por toda a propriedade, mas não havia nenhum sinal do Kelly. E tudo isso era um cenário muito estranho e misterioso ao mesmo tempo. Outra coisa que chamou a atenção da Jéssica foi o fato de que a tela da televisão mostrava uma mensagem perguntando se o jogador queria retomar o jogo, como se ele não tivesse de fato desligado o jogo, e sim tivesse abandonado e aí tinha entrado numa tela de descanso, por ficar muitas horas sem ninguém mexer. Ou seja, ele não chegou nem a dar
pause no jogo que ele estava jogando. O controle havia sido deixado no chão ao lado do sofá e os fones de ouvido estavam em cima do encosto do sofá. A porta dos fundos foi encontrada entreaberta pela Jéssica naquela mesma manhã e o que parecia era que ele tinha saído de lá com muita pressa, deixado tudo ligado e não tinha sequer cochilado, nem deitado para dormir. Nesse momento, a Jéssica percebeu que algo estava errado, então ela logo ligou para o pai do Kelly, para o Alan, para perguntar se ele tinha visto o filho dele. O Alan, então, foi imediatamente para a casa do filho e ele também achou toda a cena muito estranha. O Alan também procurou por toda a casa e também ao redor da propriedade. Inicialmente ele pensou que talvez o Kelly e a Jéssica tivessem tido alguma briga naquela madrugada, e então ele tivesse preferido ficar distante dela durante algumas horas e que logo ele estaria de volta. Mas ao notar que o filho tinha saído usando somente pijama em uma noite que estava fazendo 1 grau negativo, ele teve a certeza que tinha algo fora do normal acontecendo. E o mais estranho é que o Kelly nunca apresentou qualquer problema psicológico. Além disso, ele não fazia uso de bebidas alcoólicas e nem de entorpecentes, ele nunca sumia sem avisar. Além disso, ele não tinha qualquer motivo para fugir da sua casa, ainda mais durante a madrugada. Então, tudo aquilo era um cenário muito esquisito. Procurando ainda mais por vestígios dentro da casa, eles tiveram a ideia de verificar a ferramenta que o Kelly guardava, a arma dele. E eles ficaram bem assustados quando descobriram que a ferramenta, juntamente com o carregador, havia desaparecido do estojo. Sem saber o que fazer, a Jéssica e o Alan ligaram para a polícia para informar o desaparecimento do Kelly, mas os policiais disseram que seria necessário esperar 24 horas, pelo menos, para registrar um boletim oficialmente. A primeira teoria levantada pela família era que o Kelly teria escutado ou visto algo fora da casa naquela madrugada e que rapidamente teria se levantado, pegado a sua ferramenta e ido atrás para checar o que era. E então ele teria sido sequestrado. Então essa era a primeira teoria. Mas ainda assim não fazia muito sentido, porque o Kelly era um rapaz de 1,87 de altura e pesava cerca de 97 quilos. Além disso, ele treinava jiu-jitsu. Chegou até mesmo a ganhar campeonatos e medalhas. Então, seria necessário muitas pessoas para conseguirem dominá-lo. Ainda mais sem que ele fizesse qualquer barulho ou deixasse alguma pista para trás. E como a polícia se negou a investigar nas primeiras 24 horas, a família decidiu não esperar por eles e agir por conta própria. Às 8 da manhã, eles mesmo começaram uma investigação e ligaram para amigos e familiares para perguntar se o Kelly havia passado pela casa de alguns deles nas últimas horas, ou então se havia entrado em contato com eles de alguma maneira, mas ninguém havia visto ou falado com ele desde o dia anterior. Enquanto isso, a mãe dele, a Beverly, assim que soube do desaparecimento do seu filho, viajou 6 horas de carro para ir até a cidade e ajudar nas buscas imediatamente. O Alan e a Jéssica andaram com os cachorros da família por um raio de 1,5 quilômetros da casa, dentro da floresta e também próximo ao lago que tinha ali perto da casa, mas eles não encontraram nada. Amigos e familiares que ficaram sabendo do caso também se juntaram para espalhar cartazes e fazerem buscas em outros pontos da cidade. E o Kelly era um rapaz muito querido, ele tinha muitos amigos e toda a cidade se compadeceu da situação, então tiveram milhares de voluntários comparecendo na casa da família, e o que fez com que finalmente a polícia visse o caso com outros olhos e quebrasse esse protocolo de esperar 24 horas para iniciar a investigação. Então eles iniciaram a investigação por volta das 2 horas da tarde do dia seguinte. O primeiro policial que compareceu à casa checou todo o local, checou também as proximidades e depois pediu para olhar o celular do Kelly e da Jéssica, onde ele encontrou uma pista estranha. Os registros do celular do Kelly mostravam que a última ligação que ele tinha feito tinha sido por volta das 3h40 da madrugada, do dia que ele desapareceu. Então teria sido poucos minutos depois que a Jéssica o teria visto jogando na sala. Ele ligou para o celular da namorada dele naquela ocasião, mas a ligação acabou caindo na caixa postal. Foi registrado nessa ligação uma mensagem de voz de 28 segundos. Porém, era uma mensagem muito abafada, então dava para perceber que tinha alguém falando algumas palavras, mas não era possível identificar o que estava sendo dito. Porém, essa ligação pode ter sido feita sem querer, afinal o celular dele tinha sido encontrado embaixo do travesseiro. Ou então, talvez de fato ele tinha tentado ligar para sua namorada por algum motivo naquela madrugada.
Infelizmente, essa gravação nunca foi divulgada. Mas uma coisa estranha nisso é que o celular havia ficado na casa. Então, como que ele havia saído da casa, ligado para Jéssica e depois voltado com o celular e colocado embaixo do travesseiro? Essa pista não faz muito sentido. Talvez de fato tenha sido algo sem querer. Ligou sem querer porque o celular estava embaixo do travesseiro. Afinal, não fazia sentido ele ligar para a namorada estando na mesma casa que ela, ou então ter saído da casa com o aparelho celular, ter ligado para ela e depois ter voltado e deixado o aparelho dentro da casa, porque o celular esteve o tempo inteiro dentro da casa. Então, talvez realmente tenha sido apenas uma coincidência. A Jéssica falou que não tinha visto aquela ligação até aquele momento e foi provado que realmente ela não havia escutado a mensagem na sua caixa postal antes da polícia averiguar o aparelho celular. O Kelly era um menino de 25 anos, completamente saudável e que estava completamente em sã consciência, sem nenhum motivo para fugir. Então, uma coisa era fato, ele não havia fugido. Ele poderia ter decidido sair da casa de madrugada e passar algum tempo longe por conta própria, mas também não fazia muito sentido ele sair durante a madrugada usando apenas pijama, e a família garantiu que ele não era o tipo de pessoa que faria algo sem sentido desse tipo. O departamento de polícia então enviou um investigador para dar início nas investigações oficiais, e um comunicado foi feito em todos os meios de comunicação. Uma página em uma rede social também foi criada, alcançando mais de 12 mil pessoas e mais de 30 mil compartilhamentos em um espaço de 24 horas. Inclusive, essa página ainda existe. Eu cheguei a dar uma olhada lá nos comentários e também nas publicações que eles faziam, e realmente teve um engajamento muito grande. Na manhã seguinte, dia 6 de janeiro, buscas foram feitas nas câmeras de vigilância de toda a vizinhança e também nas dos comércios próximos. Foi verificado em uma das câmeras de vigilância que às 9 horas da noite do dia 4 de janeiro, o Kelly foi visto nas câmeras de segurança comprando remédios para resfriado em uma farmácia que ficava no posto de gasolina perto da sua casa. Ele estava no celular com a Jéssica naquele momento, e naquela noite ele voltou para casa. Segundo a Jéssica, teria dormido no sofá por causa da sua tosse e depois desaparecido. Nas imagens, o Kelly parece completamente normal, não demonstrava nenhum comportamento estranho ou então algum nervosismo, o que comprova que realmente ele parecia estar bem antes do desaparecimento. Às 4h20 da madrugada, já do dia 5, alguém também foi visto pela câmera de segurança do mesmo posto de gasolina, e esse local ficava a 800 metros da casa do Kelly. Essa pessoa foi vista andando pela estrada em direção ao centro da cidade. Esse é o mesmo posto de gasolina onde o Kelly comprou remédio para resfriado. Essa pessoa vista nas câmeras poderia ser o Kelly, mas como a imagem era muito ruim, nunca foi confirmado se de fato era ele. A irmã dele, a Holly, viu as imagens e disse que achava que aquele não era o seu irmão, porque ele não tinha o mesmo modo de andar. Mas ela falou que talvez poderia sim ser ele, e naquele momento ele estava com algum problema e por isso estava caminhando de maneira estranha. O posto de gasolina ficava entre a casa dele e a casa do pai dele, então o posto de gasolina ficava bem no meio, entre a casa dos dois, e foi levantada a hipótese de que ele teria ido caminhando até a casa do seu pai. Mas, como eu falei, é outra teoria que não faz sentido, porque não fazia o menor sentido ele sair aquela hora da madrugada somente de pijama em uma temperatura tão baixa, somente para ir até a casa do seu pai e ainda carregando sua arma, supostamente. No dia 7 de janeiro, após 48 horas do desaparecimento, a voluntária Tracy, que era treinadora de cães, se juntou às buscas. Existem normalmente dois tipos de cães de buscas, os que buscam por pessoas vivas e os que fazem buscas por restos humanos. E a Tracy treinava os seus cães para fazerem os dois tipos de busca ao mesmo tempo, que era um diferencial muito importante naquela altura para a investigação. Ela então se voluntariou para que seus cães fizessem as buscas, e eles fizeram dentro da casa e ao redor da propriedade, mas estranhamente eles não encontraram nenhum faro do Kelly, o que era quase como se ele tivesse simplesmente evaporado naquela madrugada. No dia 8 de janeiro, houve uma chuva muito forte na cidade, o que acabou interrompendo a maior parte das buscas, mas a Tracy mesmo assim levou seus cães até um lago que tinha entre a casa do Kelly e a casa do seu pai. Esse é o Lago Lanier. Esse lago é um enorme reservatório artificial de água localizado no estado da Geórgia, e existe uma lenda sobre uma maldição desse lago. Essa história sombria se deve ao fato de que mais de 200 pessoas já morreram no lago,
desde os anos 1950. Esse local foi até mesmo alvo de estudos para entender o porquê desse histórico tão macabro. Alguns especialistas dizem que os inúmeros acidentes e incidentes que ocorreram ali teria sido pelo uso excessivo de álcool e também com o grande volume de visitantes no local. Porém, muitos residentes da Geórgia dizem que, na verdade, esse lago é assombrado devido à história racial do local, que na verdade não era um lago há alguns anos atrás. Situado a nordeste de Atlanta, com águas de até 50 metros de profundidade, o lago fica no topo de uma área que já abrigou uma pequena e próspera comunidade negra no início de 1900. O que existia no local era uma cidade chamada Oscarville. A cidade era majoritariamente branca, mas tinha uma pequena e poderosa população negra ali, que incluía carpinteiros, ferreiros, pedreiros e agricultores bem-sucedidos da região. Ali eles concentravam as suas residências onde hoje é o lago, até que esses moradores foram violentamente forçados a deixar suas casas e ir embora do estado. Isso depois que 3 jovens negros foram acusados de atacar uma mulher na floresta próxima. Décadas após isso acontecer, a terra que era exuberante e fértil, onde existiam vários negócios e casas, foi inundado para formar o que hoje é conhecido como Lago Lanier. Depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre toda a história dessa região, que eu achei bem interessante. Depois que eu pesquisei o caso do Kelly, eu descobri sobre esse caso do Lago Lanier. Eu até fiz um vídeo curto aqui pro YouTube e também um vídeo para a rede social de fotos, para quem quiser ver e ver alguns detalhes desse caso. E eu também posso trazer aqui em vídeo longo para vocês, que tem uma história bem macabra. Então, essa é a história do Lago Lanier, que ficava ali próximo da casa do Kelly. E voltando para o caso dele, os cães farejadores teriam sentido o cheiro dele no lago próximo à doca número 6. Mas no local, nada foi encontrado. Essa pista levantou a teoria de que o Kelly teria de alguma maneira ido até a casa do pai e se perdido, ou então se acidentado nas margens do lago durante aquela madrugada. Algumas testemunhas que passaram de carro durante a madrugada do dia 5 teriam se apresentado à polícia com a informação de que realmente tinham visto um homem caminhando nas proximidades da margem do lago, mas nenhuma delas teria reconhecido oficialmente que era mesmo Kelly. Eles apenas tinham visto um homem que não sabiam dizer se era ou não o Kelly. No dia 9 de janeiro, uma busca por sonar foi realizada em todo o lago, porque se o Kelly tivesse se acidentado ou tivesse dentro do lago, o sonar provavelmente captaria. Ao mesmo tempo, helicópteros fizeram buscas aéreas e patrulheiros de barcos também fizeram buscas na região. Toda a região foi minuciosamente checada, tanto por ar quanto por sonar no fundo do lago. Porém, nada foi encontrado. Fontes afirmam que cada centímetro em um raio de 8 quilômetros partindo da casa do Kelly teria sido verificada, ao todo tendo mais de 1.000 voluntários. Mas estranhamente não foi encontrado nenhuma pista e isso deixou todo mundo bem frustrado. Sem nenhuma pista do seu paradeiro, no dia 11 de janeiro, uma semana após o desaparecimento, as buscas oficiais foram suspensas. A irmã dele falou sobre a possibilidade do irmão talvez ter se escondido em algum lugar e onde planejava ficar apenas algum tempo, mas depois que a polícia apareceu, ele teria ficado com medo de enfrentar as autoridades e justificar onde esteve, principalmente depois de terem gastado tanto dinheiro nas buscas. Mas a realidade é que as chances disso de fato ter acontecido eram muito poucas, levando em conta todo o histórico do Kelly. No mesmo dia, uma recompensa de $50.000 foi oferecida por qualquer pista ou informação que pudesse levar ao paradeiro dele. E também uma linha de denúncias anônima foi aberta. Alguns outdoors foram colocados em alguns pontos da rodovia para ajudar na divulgação do caso, e após 10 dias de buscas massivas, aos poucos as pessoas começaram a voltar para suas rotinas. E sem uma busca oficial da polícia, o número de voluntários diminuiu bastante. Porém, a família do Kelly continuou a procurar por ele. Durante os dias seguintes, a família recebeu várias denúncias de possíveis avistamentos e todas essas denúncias foram checadas, porém todas se tratavam de erros de identidade.
e no final nenhuma delas deu algum rumo na investigação. Mas no dia 8 de fevereiro, 35 dias após o seu desaparecimento, um pescador que estava no lago Lanier ligou para a polícia informando ter encontrado um corpo no local. Rapidamente, as autoridades foram até o local e recolheram o corpo, que já estava em um avançado estado de decomposição. Por causa disso, só pôde ser identificado por conta das tatuagens. E foi confirmado na manhã seguinte que realmente aquele corpo era do Kelly Nash. Segundo as fontes, o Kelly estava com os pés amarrados e havia levado um disparo na cabeça. Porém, a causa da sua morte teria sido afogamento. Ele foi encontrado na mesma área que aqueles cães haviam apontado com o seu faro, próximo da doca 6. Mas estranhamente, a presença do corpo na água não foi capturado por aquele sonar. O legista confirmou que ele havia tido a vida tirada no mesmo dia em que desapareceu. Entretanto, a autópsia e o que de fato aconteceu, se ele havia tido a vida tirada, se havia sido um acidente ou se ele tinha tirado a própria vida, nunca foram divulgados. E esse é um dos motivos pelos quais esse caso é tão misterioso. É claro que com um caso sem uma conclusão certa divulgada, várias teorias foram levantadas, e eu vou falar agora algumas delas para vocês. Uma das teorias diz que o Kelly teria sido convocado para testemunhar em um julgamento de um crime na região um pouco antes dos fatos. E então, segundo essa teoria, o Kelly teria tido a sua vida tirada para impedir que ele pudesse dar o seu depoimento. Inclusive, uma bomba teria explodido no mesmo posto que o Kelly havia passado naquela mesma noite, o que deu margem para alguns acreditarem que essa teria sido a primeira tentativa de tirar a vida dele. Essa teoria dizem que surgiu de um conhecido do pai do Kelly, que andou comentando isso ali pela região. Outras fontes apontam para Jessica. É dito que a Jessica, a namorada do Kelly, era uma dependente química antes de conhecê-lo e que ela já havia sido casada com outro homem que também faleceu em um acidente de carro bem suspeito. E a família desse homem suspeitava dela também. Alguns amigos também afirmaram que ela estava apaixonada por outra pessoa e que poucos meses depois do desaparecimento do Kelly, ela simplesmente excluiu todas as fotos dele das suas redes sociais e já iniciou outro relacionamento. Essa foi outra teoria, que a Jessica teria feito isso com o Kelly. Mas a teoria que ganhou mais força foi de que o desaparecimento do Kelly estava ligado a outro desaparecimento, a de um rapaz chamado Samuel Waters. Logo no início das investigações, houve relatos de pessoas que afirmavam ter visto o Kelly em uma parte bem ruim da cidade no dia dos fatos. Aliás, um dia antes dos fatos. O local era conhecido pelo alto índice de criminalidade e falaram que tinham visto ele por lá e que ele usava um celular descartável. Essa teoria diz que esse rapaz, o Samuel Waters, de 21 anos, teria ido comprar cerveja com um amigo chamado Jeffrey Mulder na noite do dia 4 de janeiro, por volta das 10 horas. Lembrando que o Kelly desapareceu na madrugada do dia 4 para o dia 5. É dito que antes do Samuel voltar para casa, ele teria pedido para o seu amigo deixá-lo perto da rodovia Hurricane Shoals Road. Depois disso, ele nunca mais foi visto. A polícia descobriu que durante a madrugada do dia 5, o celular do Samuel havia tocado em uma torre perto do lago Lanier, na noite em que ele desapareceu. Os avós do Samuel moravam perto dessa torre, mas eles falaram que não tinham visto ele naquela noite. Em agosto de 2015, a polícia cumpriu um mandado de busca em uma casa localizada na rodovia Shadburn Ferry Road, que era do tio do amigo do Samuel, e foi encontrado um barril queimado na propriedade, mas não foi encontrado nenhum vestígio do Samuel no local. Ainda assim, a polícia acredita que talvez o Samuel teve a vida tirada nessa propriedade. Porém, como seu corpo nunca foi encontrado, nenhuma acusação pode ser feita. Então, há quem acredite que de alguma maneira o Kelly pode estar ligado a esse caso, porque é muita coincidência. O Samuel desapareceu no dia 4 de janeiro às 10 horas e o Kelly desapareceu na madrugada do dia 5, por volta das 4 ou 4h30 da manhã. Então são cerca de 6 horas e meia de diferença, o que é bem pouco. Além disso, o local onde o corpo do Kelly foi encontrado, na doca número 6, ficava a apenas 5 ruas de onde era a casa do tio do amigo do Samuel, onde supostamente o Samuel teve a sua vida tirada. Entretanto, como dito antes, isso são apenas teorias, nenhuma delas é confirmada e nem oficialmente investigada pela polícia. A arma que supostamente o Kelly teria levado quando saiu também nunca foi encontrada.
A família dele nunca mais se manifestou após o corpo ser encontrado. E agora eu quero saber a sua opinião. Em qual teoria você acredita mais? Ou então você tem outra teoria do que de fato aconteceu com o Kelly? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. E até o próximo caso.